Abra lá Mateus, capítulo 5, versículo 1. Vou ler aqui para vocês. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Está falando de Jesus. E Jesus, começou a ensiná-lo dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Essa é a nossa bem-aventurança de hoje. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes. Na minha versão ali fala: bem-aventurados os mansos, pois receberão a terra por herança. Amém, gente? Então Jesus inaugura o reino aqui na terra com uma lógica que desafia a razão humana. Essas palavras dele é um paradoxo. Como assim, Lorena, um paradoxo? Claro que é um paradoxo. Como pode alguém ser feliz chorando? Como pode alguém ser feliz dentro desse cenário? Mas foi isso que Jesus nos entregou. Bem-aventurados os que choram. Isso é um paradoxo. Mas é um paradoxo para a gente que pensa como o mundo. Para o reino, gente, o choro não é sinal de derrota. Para o reino, para Jesus, o choro é quebrantamento. O choro, gente, é o início da cura. Aquilo que para o mundo, esse cenário aqui, para uma pessoa estar nesse ambiente aqui de choro, de tristeza, é o fracasso. Para Jesus, a lágrima é o idioma que ele entende. Lágrima é o idioma do céu. Enquanto o mundo despreza a lágrima, Jesus diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É como se Jesus estivesse dizendo assim: felizes são os que não endurecem o coração. Felizes são aqueles que se quebrantam. Felizes são aqueles que não deixam o coração de pedra. Felizes são aqueles que não perdem a sensibilidade espiritual, emocional. Porque entenda, gente, vem comigo. No reino, a alegria vem depois do quebrantamento. O que é que vem depois da dor ali? O consolo. Ou seja, se você quer ser consolado por Jesus, primeiro você chora quebrantado. Quem não quer o consolo de Jesus aqui? Todos nós queremos. Só que nós não entendemos, sabe por quê? Porque o mundo nos ensinou algo muito difícil. O mundo sempre ensina o oposto. Não chore, seja forte, engula o choro. Oi, fulano de tal está vindo aí. Faça de conta que está tudo bem. É assim que o mundo nos ensina. E qual é o resultado disso? Pessoas com um coração de pedra. Pessoas emocionalmente anestesiadas. Estão vivendo, estão levando a vida com uma fisionomia externa, aparentemente tudo bem, mas por dentro estão vazias. Com o coração, como nós colocamos aqui, de pedra. Sabe por quê? E eu vou lhe dizer por quê. Lorena, por que o meu coração ficou assim tão duro? Porque você não curou as suas feridas. A vida lhe machucou. A vida lhe rejeitou, lhe traumatizou, lhe violentou. E você fez o que com isso? Colocou para debaixo do tapete.
Essa é a realidade. E hoje o Espírito Santo quer tocar nisso aí. Você sabe por que às vezes as pessoas têm dificuldade de serem libertas? Porque elas não deixam o Espírito Santo tocar nessas áreas. E talvez eu esteja falando com pessoas hoje. Pessoas que estão sorrindo, aparentemente, trabalhando, muitas vezes até servindo na igreja do Senhor. Mas por dentro está fria. Mas por dentro está cansada. Mas por dentro está sem força. Aí você pode dizer: Lorena, peraí, você está falando uma coisa, talvez eu nunca tinha pensado nisso. É bem verdade. Quantas vezes eu tive que engolir o choro, Lorena? Quantas vezes eu tive que engolir o choro no trabalho? Quantas vezes eu fui injustiçada? Quantas vezes em casa, daquele lugar que eu esperava uma afirmação, um encorajamento, e eu não recebi isso? E é por isso que você está com esse coração de pedra. Mas Jesus nessa tarde está dizendo para você: eu quero entregar para você um coração de carne. Um coração que sente, um coração que chora, pois é esses que serão consolados. Hoje, gente, nós vamos estudar uma história incrível. João Paulo já falou um pouquinho sobre essa mulher aqui. Hoje nós vamos estudar a história de Ana. Ana sabe muito bem o que é colocar em prática as bem-aventuranças que nós lemos hoje. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Teu, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava. Elcana amava Ana. Mas o Senhor, quem deixou ela estéril? O Senhor. Mas o Senhor a deixara estéril. Penina, a sua rival, provocava continuamente a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival, a Penina, provocava ela, e mole. E ela chorava e não comia. Então Elcana, o seu marido, lhe perguntava: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está triste o seu coração? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer em Siló, estando o sacerdote ali sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E ali ela fez um voto com o Senhor: Senhor dos Exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, e se lembrares de mim e não te esquecerem da tua serva, mas lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a cabeça dele não passará navalha. Ou seja, ela receberia o menino e devolveria o menino de volta para o Senhor. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca.
Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Ela orava em silêncio. Então Eli, o sacerdote, pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Aí Ana disse: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Ela disse: espero que tua serva encontre favor aos teus olhos. Então, olha o versículo, ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com Ana e sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, que deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Aplauda esse Deus. Aplauda esse Deus maravilhoso. Que história incrível, né, gente? Essa história de Ana, vamos entender esse contexto. Livro de 1 Samuel, gente, que é o que nós estamos lendo. Ele se abre justamente em um tempo de estagnação espiritual em Israel. Era o fim do período dos juízes. Uma geração confusa, distante da presença de Deus. O povo estava ali, ainda frequentava o templo, mas o altar estava frio. O sacerdócio ali naquela época estava corrompido. Ou seja, a adoração ao Senhor estava vazia. E é nesse ambiente que Deus decide recomeçar a história. Sempre em ambientes que não são muito favoráveis, Deus quer levantar pessoas para contribuir para o reino dele. E ele, quando decide recomeçar a história, ele não decide recomeçar através de um guerreiro, Juninho, ou através de um rei, mas através de uma mulher que chorava. Ou seja, o avivamento daquele tempo ali começou no ventre e nas lágrimas de Ana. Estão me acompanhando? E Ana, gente, uma mulher sofrida, né? Uma mulher que era zombada, uma mulher que era perseguida ali até pelo próprio sacerdote. A mulher estava orando e o cara dizendo que ela estava embriagada. Ana era uma mulher piedosa, mas ela carregava de forma muito profunda um sofrimento. E a Bíblia diz que o Senhor havia fechado o seu ventre, ou seja, o Senhor tinha deixado o ambiente ali do ventre dela estéril. E é por isso que a Penina provocava ela continuamente, zombando da esterilidade. E aquela família ia todos os anos a família ia lá para Siló. A gente foi, tem aí as imagens. A gente foi nesse lugar, Siló. É um lugar que fica lá na região montanhosa de Efraim. Aqui, nesse ambiente aqui, branquinho, existia um tabernáculo. O povo ia até aí. Eu trouxe uma pedrinha daquele ambiente como um memorial. Aqui. Eu trouxe dessa região do tabernáculo, que tem só escombros lá. E eu peguei essa pedrinha aqui como um memorial. Aqui Ana orou e aqui ela foi ouvida. E toda vez que eu ver isso aqui nas minhas mãos ou no local que eu for deixar, eu vou dizer: se eu orar, se eu clamar ao Senhor, Ele vai ouvir, como Ele ouviu as orações de Ana. Então eles iam para esse lugar. Esse lugar é bem bonito. É um lugar que você vê lá, e muitas pessoas vão para aquele lugar porque esses lugares têm uma atmosfera. Lugar que acontece milagre. A qualquer momento pode acontecer milagre também.
Porque o Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje, sempre. Então foi nesse lugar, e ela ia todos os anos aí. E ela passava pelo processo da Penina humilhando ela. Até que seu marido, o Eucana, ele tentava consolar ela, gente, com palavras humanas. Você acha que eu não sou melhor do que 10 filhos? União, um pouco soberbo aí, né? Será que eu não posso consolar, gente? Mas não adiantava. Porque eu entendo que há dores que ninguém pode aliviar, só Deus pode nos preencher. Por mais que as pessoas ao nosso redor tentem, mas só Deus vai trazer a cura para essa dor tão profunda como Ana sentiu. Então, diante de todo esse cenário, Ana poderia ter endurecido o coração, mas ela não transformou o coração dela em pedra. Ela poderia ter se revoltado, mas o Senhor, Deus, me deixou estéril. A culpa é do Senhor e eu tenho que ouvir essa zombaria. Não! Sabe para onde Ana foi? Para esse lugar. Para o lugar do choro. Ela se derrama nesse cenário. 1 Samuel 10 diz assim: e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E você, o que é que você faz? Diante desse cenário, diante desses momentos, o que é que você faz? Ana passava por vergonha, humilhação, dor. Naquela época, ser estéril era um estigma muito forte. Era muito humilhante. E no meio da vergonha, ela escolhe isso aqui. Ela escolhe o altar do Senhor no meio daquela provocação e se quebranta de dentro para fora. E é exatamente ali, naquele chão, no chão de Siló, que Ana recebe o consolo do Espírito Santo. E quantas vezes, como Ana, talvez você também tenha sido provocado, comparado. Quantas vezes alguém pode ter falado para você: e fulano de tal que conseguiu e você não consegue, e fulano de tal que conquistou aquilo que você pede há anos e você não conquista. E Deus está dizendo para você hoje, essa tarde, não é sobre competir com Penina. Você não vai pegar esse caminho. É sobre derramar a sua lágrima em Siló. O altar, gente, é o lugar onde toda essa vergonha é trocada por consolo. E a espera, gente, você vai poder, a gente vai ver durante essa história, e a espera é o tempo que você vai estar gestionando aqui, como Ana gestionou. É o tempo de preparação do milagre. Ana, essa moça, é o retrato vivo daquilo que Jesus lá na frente anunciaria com as bem-aventuranças. Ana, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque ela foi mansa na espera. E Deus lhe confiou um legado. Daí sai Samuel. Samuel, aquele que irá restaurar Israel naquele tempo. E nessa tarde, talvez você também esteja esperando há muito tempo. E como Ana, o cenário ainda não mudou. Mas o Espírito Santo quer te lembrar nessa tarde que mesmo que os dias estejam longos, mesmo que as noites estejam longas, mesmo que a cruz pareça ser pesada, Cristo está contigo. Deus está aqui nesse momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você.
Fala com o coração. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus tormentos. Quantos somos? Agora com a alma. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará. Quando pode até fazer você chorar, e ainda se vier Noites traiçoeiras. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aplauda o Senhor. É isso que Deus quer. Amém, amém. E aí a gente volta aqui. Como eu li para vocês no versículo 10, ela com a alma amargurada, ela orou ao Senhor. Sabe o que eu vejo quando eu vejo essa cena, quando eu leio esse versículo? Eu fico imaginando Ana dizendo assim: tá bom, eu não vou guardar isso para mim não, eu vou me derramar diante do Senhor. Ela sabia quem poderia resolver, e não era Elcana. Ela sabia que ela tinha um lugar onde aquelas lágrimas iriam fazer sentido. E aquele lugar era na presença. O texto diz muito claramente, ela chorou abundantemente. E não era um choro de lamentação, não era um choro, coitada de mim, Senhor, de autopiedade, de vitimismo, não. Era um choro de rendição, era um choro de entrega, era uma oração através de lágrimas e não de palavras. Era o grito daquela mulher dizendo: Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais ouvir isso, essa humilhação. Ou seja, ela derramou toda aquela dor no lugar certo. E quando você chora diante de Deus, a sua dor se transforma em entrega. O Espírito Santo começa a ministrar você onde ninguém mais tem acesso. Vocês viram que o próprio Elcana, ele tentou, mas ele não conseguia acessar aquele lugar. Às vezes nós, como conselheiros, como pastores, tentamos, nós colocamos à disposição, mas tem um lugar que é só você e Deus. E é necessário você deixar isso à disposição do Senhor. Senhor, meu coração está aberto. Diante de Ti eu posso mostrar verdadeiramente quem sou. E você precisa fazer isso. Sabe por quê? Porque há muitas pessoas hoje em dia que anestesiaram os seus nervos existenciais. Não sentem mais nada. Mas eles não sentem mais nada, sabe por quê? Porque eles se desligaram de si mesmos, se tornaram zumbis existenciais. Esse povo que caminha, está o tempo todo aqui ocupado, cheio de afazeres, cheios de compromisso, mas vazios por dentro. É a geração, como o bispo fala, dos zumbis existenciais, que trabalha, que respira, que vive, mas verdadeiramente estão com um coração de pedra.
vazios por dentro, insensíveis. Insensíveis. Quantas pessoas, eu falei isso pela manhã, está servindo aqui, mas está servindo de qualquer jeito, porque não é sobre servir, gente, de qualquer jeito. É sobre servir com gratidão por tudo isso aqui que Jesus fez por mim e por você. Nunca venha servir nessa casa achando que a casa do Senhor precisa de você. Não! É você que precisa. Eu, nesse santo, eu estava aqui orando, Senhor, muito obrigada mais uma vez por reafirmar a aliança contigo. E a única coisa que eu posso fazer é entregar a minha vida para entregar a mensagem que você me entregou. E é exatamente isso que eu faço. Ele morreu por mim, eu vou morrer por ele, entregando tudo aquilo que Deus me entregou. E Ana não ficou insensível. Ana chorou, Ana se lamentou, Ana realmente foi para o lugar dela. E o Espírito Santo diz hoje para você, como está lá no Salmo 126:5: eu não esqueci das tuas lágrimas. Você que já chorou, você que vem chorando, se lamentando no lugar certo, Deus está dizendo isso para você: eu não esqueci das tuas lágrimas, eu as recolhi, e você ainda vai colher com cantos de alegria. E esse é o momento de derramar novamente. Não tenha medo, gente, de derramar lágrima. Não ache que lágrimas são fraquezas existenciais. Não ache que é fraqueza você orar, você chorar diante de Deus. E Deus quer te encontrar no lugar secreto, só você e Ele, onde só você e Ele sabe o que dói. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar aos seus pés. Pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é tua majestade real. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória, poder, tua majestade real. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar Secreto. aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Glória a Deus. E aí é esse lugar que você vai. É nesse lugar que Deus vai lhe consolar. E aí Ana foi. E aí veja que interessante o versículo 18.
e o seu semblante já não era triste. Gente, Ana, ela foi curada, não quando Samuel nasceu. Ali mesmo, na hora que ela orou e ela descansou em Deus, após o pedido, o lamento dela, Ana já saiu dali curada na sua alma. O semblante dela mudou. Ana, gente, ela sai diante do mesmo cenário. Ela ficou estéril, ela não estava estéril. Ela continuava, ela estava grávida ali já? Não. Só que o semblante dela já mudou. Dali mesmo, ela já saiu com a alma transformada, mesmo sem ainda receber o Samuel. O ambiente não mudou. Quem mudou? Ana. E aí vem algo que é incrível. O milagre interior vem antes do milagre exterior. Antes dessa mulher ter o menino nas mãos, ela estava curada por dentro. O semblante dela revelava isso. Ela saiu daquela alma amargurada, não foi assim que dizia? E foi para esse cenário. Ela já não estava mais triste. E o que é que mudou? Se ela continuava sem um menino, a alma dela. Aquele momento, aquele encontro face a face ali com o Senhor, fez com que ela fosse curada por dentro, liberando o milagre dela do lado de fora. Amém? E aí, gente, vem o último ponto. O milagre de Ana só foi possível porque ela soube esperar. Você imagine se Ana não fosse mansa. Você imagine se Ana fosse uma esquentada. Diante daquela situação toda, humilhação, julgamento, todas as vezes, todos os anos era esse cenário. Mas a mansidão de Ana fez com que ela alcançasse até o fim, até chegar o Samuel. Ana soube, melhor dizendo, o que era a mansidão. A mansidão, gente, não é fraqueza. É importante que você entenda. Ser manso não é ser bobão também, não é isso que eu não quero que vocês entendam como mansidão. Não é uma fraqueza de você aceitar tudo, não é isso. Mansidão é poder sob domínio do Espírito Santo. É você saber que você pode falar, que você pode reagir, que você pode brigar, que você pode discutir, mas você decide entregar toda essa fúria ao domínio, ao controle do Espírito Santo e silenciar na confiança do Senhor. Ana tinha motivos, é bem verdade. Como eu falei, a provocação de Penina, a zombaria dela, o julgamento do sacerdote. Mas ela foi mansa diante da dor. E diante daquele cenário, é por isso que a gente fala muito aqui, tem muitas pessoas que perdem o destino. Porque por conta dessa raiva, porque Ana, gente, não tinha culpa nenhuma. Ana estava estéril porque Deus tinha deixado ela estéril. A Penina lá ficava zombando dela. O sacerdote ficava julgando ela. Ou seja, ela tinha motivos para se irar, e inclusive quebrar princípios. Ela podia nesse momento ir contra o sacerdote e quebrar princípios. Mas a postura dela foi a chave para Deus abrir o ventre dela e ela ter nas mãos dela Samuel. Por isso que a palavra diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, quem é manso, gente, não perde. Quem é manso, herda. Às vezes a gente pensa assim: eu não vou falar, mas você não está perdendo não. Você vai herdar alguma coisa boa daí. E se você perde a mansidão, lembra de Moisés? O homem mais manso do mundo.
Porque perdeu a mansidão momentaneamente e perdeu a Canaã. Então quem perde a mansidão, perde a herança. Quantas vezes você quis resolver as coisas do seu braço? Quantas vezes você quis realmente lidar com aquela situação com muita fúria? Rebatendo todas aquelas provocações. Mas não foi isso que nós possamos aprender com Ana. A mansidão de Ana, gente, é importante, é interessante vocês pensarem assim. É um terreno fértil, onde Deus plantou a promessa dela. E aquela mulher que chorava sozinha, se tornou a mãe de um profeta. Um profeta não foi um profeta qualquer. Foi um profeta que restaurou uma nação. E talvez essa tarde, exatamente nessa tarde, o Espírito Santo quer te ensinar hoje que promessa você quer que floresça no solo do seu descanso. Mesmo que ainda você, mas Lorena, eu estou no maior vale, você nem imagina no vale que eu estou. Mesmo que ainda o cenário não tenha mudado, Deus está cuidando de cada detalhe. É Ele que te guarda, é Ele que te sustenta, é Ele que te envolve nos braços dEle. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Ele é. Em teus braços é o meu. Jesus, em teus braços é o meu. É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Ana aprendeu essa música aí. Ana aprendeu a esperar nos braços do lugar da pessoa certa, sem perder o coração. E a recompensa dela veio no versículo 20. Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel. O choro virou consolo. Aquela dor daquela mulher virou um milagre. E o milagre virou o legado. Ana, gente, ela pediu um filho, mas Deus queria o quê? Um profeta. Pode ser que os seus pedidos sejam desejos de Deus para o plano dele aqui na terra. Ela queria um filho, mas Deus diz: não, eu estou precisando de um profeta. Vamos, Ana, eu quero um filho. Você quer um profeta, então vamos lá juntos. Agora você veja, é incrível isso. Quem deixou Ana estéril? O Senhor. Você viu o que é que isso me entrega? Que se foi o Senhor que deixou ela estéril e essa história muda agora, aquela oração de Ana reverteu uma sentença. Amém? Olha o poder de uma oração. Olha o poder da intercessão de uma mãe que se juntou com Deus e fizeram uma parceria para o reino dele aqui na terra. Quando Ana entregou sua dor ali no altar, Deus transformou essa dor em propósito. Porque, gente, entenda, Deus nunca
nunca desperdiça uma lágrima. As suas lágrimas, elas vão ser recolhidas com cantos de alegria. Diga assim: as minhas lágrimas vão ser recolhidas com cantos de alegria. E aquelas lágrimas delas é como se ela estivesse dando semente, semente para o meu destino, semente, 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 até sair Samuel. As lágrimas de Ana regaram a semente do profeta Samuel, o homem que ungiu reis. Ela só queria um filho, ela só queria um filho, mas saiu um homem que ungiu reis, restaurou o altar de Israel. E foi a voz de Deus naquela geração silenciosa. E a ordem divina foi: primeiro ela chorou, ela se quebrantou no altar. Depois veio a mansidão, veio a calmaria dela, o poder de esperar e confiar em Deus. E por fim veio o fruto do processo da espera, que foi Samuel, que foi a herança e o legado. Ana não apenas recebeu um filho, ela entregou esse filho ao Senhor. Veja que passo de maturidade de Ana. Ana muito madura espiritualmente. Ela entendeu: Deus me deu e eu vou entregar de volta para Ele. Sabe por quê? Aquilo que Deus lhe dá não é para satisfazer tão somente ao seu ego. Não é para satisfazer tão somente as suas vontades, ao seu querer. Aquilo que Deus lhe dá é para um propósito do reino aqui na terra. Então você que está prosperando, fazer que nem a pastora falou, prospere. Prospere muito, mas não é sobre você. É para que você possa contribuir como um agente do céu aqui na terra. E nessa tarde, assim como ocorreu com Ana, agora chegou a sua vez. Vamos agora celebrar, porque o tempo do choro terminou. Aqueles que estão chorando, aqueles que estão se lamentando, esse tempo parou. O mesmo Deus que visitou Ana, fique em pé no seu lugar, está visitando essa casa agora, no nome de Jesus. Você não vai sair desse culto do mesmo jeito que você entrou. Você está grávido, diga assim: eu estou grávido. Eu estou grávido do propósito de Deus aqui na terra. E o Espírito Santo de Deus está ativando dentro de você um Samuel. Está ativando dentro de você um Samuel. Alegre-se, alegre-se. Samuel que vai restaurar sua casa. Samuel que vai restaurar o seu trabalho. Samuel que vai restaurar sua família. No nome de Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Levanta as duas mãos aí, profeta. Me basta somente esperar o que Deus. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora. Se você entender essa palavra, então, e então
disse: Senhor, eu quero um ato profético. Vencemos isso aí. Vencemos o choro. Vencemos e o Senhor é conosco. Tem alguns que estão esperando. Tem outros que já receberam o seu Samuel. E aí eu pedi para os meninos diáconos podem distribuir. Hoje vocês vão receber um símbolo. Há um papel, um guardanapo, muito usado muitas vezes quando nós estamos o quê? Chorando. Mas o tempo do choro acabou. E enquanto o Juninho está aqui no louvor dele, você vai receber isso aqui e vai jogar aqui no lixo dizendo: o tempo do choro acabou. O Senhor ouviu as minhas orações.